Boa noite a todos, irmãos e irmãs. É com grande prazer e alegria que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos virtualmente, para juntos louvarmos ao Senhor e aprendermos da Sua Santíssima Palavra. Meus queridos, nós vamos iniciar o culto dessa noite com a oração e depois iremos para o tempo de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pela Tua misericórdia que é infinita. Nós te damos graças ao Pai pelo dia que o Senhor nos concedeu vida e graça. E pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito sobre esse culto, que possa ser de acordo com a Tua santa vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Primeiro cântico dessa noite, O que somos, Senhor. O que somos, Senhor, diante de Tuas obras, nada somos, Senhor, diante da imensidão. O que temos, Senhor, para te oferecer? O que fazemos, Senhor, para te agradar? Quem é o homem para que dele te lembres? Não merecemos a tua bondade. Somos como a flor que nasce murcha. É o teu amor que nos permite viver. Pela tua palavra, tudo veio a existir. Te louvamos, Senhor, por teus grandes feitos. Adoramos, ó Deus, a tua majestade. Nos rendemos, Senhor, diante do teu poder. Quem é o homem para que dele te lembres? Não merecemos a tua bondade. Somos como a flor que nasce murcha. É o teu amor que nos permite viver. Somos gratos, Senhor, por todo o teu cuidado. Suplicamos, ó Deus, por tuas misericórdias, te rogamos, ó Pai, sempre o teu perdão. Confiamos em ti, na tua salvação. Quem é o homem para que dele te lembres? Não merecemos a tua bondade.
bondade. Somos como a flor que nasce murcha. É o teu amor que nos permite viver. Quem é o homem para que dele te lembres? Não merecemos a tua bondade. Somos como a flor que nasce murcha. É o teu amor que nos permite viver. Somos como a flor que nasce murcha. É o teu amor que nos permite viver. Meus queridos, nós vamos louvar o Senhor com o próximo cântico, tem por título Santidade e Amor. Jesus Cristo ordenou aos que querem segui-lo santidade e amor para quem for seu discípulo. É amando os irmãos que provamos ao mundo que nós somos do reino do céu. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade para ver nosso Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade para ver nosso Pai. Não ameis este mundo que jaz no maligno, pois a glória do mundo Jesus rejeitou. Este mundo que vemos breve há de passar, permanecem os que amam o Senhor. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade para ver nosso Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade para ver nosso Pai. Muitos perto do fim têm o amor esfriando, não observam a palavra que está se confirmando, pois o nosso Senhor está quase chegando. Breve vamos pra casa do Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade para ver nosso Pai. É amando os irmãos que cumprimos a lei, santidade para ver nosso Pai. Santidade para ver nosso Pai. Santidade para ver nosso Pai. E para encerrarmos o tempo de louvor, vamos louvar o Senhor com o cântico Ora Vem, Senhor Jesus.
desejo de encontrar o meu Senhor Jesus. Como espera esse grande dia, qual prometestes vir nos buscar. Ora vem, Senhor Jesus, para o céu vem nos levar. Não nos deixe te esquecer, a cada hora nos faz lembrar. Quero estar bem preparado quando o som da trombeta tocar. Num abrir e fechar de olhos, Cristo vem a sua igreja arrebatar. Não sei o dia que ele vai voltar, em todo tempo devo vigiar. Não cedo ou tarde ele vem nos buscar. Bom servo espera o Senhor regressar. Ora vem, Senhor Jesus, para o céu vem nos levar. Não nos deixe te esquecer, a cada hora nos faz lembrar. Quero estar bem preparado quando o som da trombeta tocar. Num abrir e fechar de olhos, Cristo vem a sua igreja arrebatar. O que mais importa além desse encontro? Tudo perde o seu valor. Subir com Cristo é a minha alegria, e para sempre no céu morar. Ora vem, Senhor Jesus, para o céu vem nos levar. Não nos deixe te esquecer, a cada hora nos faz lembrar. Quero estar bem preparado quando o som da trombeta tocar. Num abrir e fechar de olhos, Cristo vem a sua igreja arrebatar. Num abrir e fechar de olhos, Cristo vem a sua igreja arrebatar. Bem, meus queridos irmãos, nós vamos agora para o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. Só colocar aqui a Bíblia para vocês acompanharem. Muito bem. Vamos orar mais uma vez e depois daremos início à mensagem da Palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. E agradecemos ao Senhor pela oportunidade de te louvar e também agora, Pai, de podermos compartilhar da Tua Santa Palavra. Pedimos que a Tua Palavra possa encontrar morada em nossos corações e assim, ó Pai, sejamos pessoas melhores, sejamos despertados a cada dia, ó Pai, para fazer a Tua vontade. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos
refletir hoje em um tema evangelístico que tem por título uma pergunta, né? Os religiosos precisam de salvação? Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. Os religiosos precisam de salvação? Sim ou não? E nós vamos responder essa pergunta nessa noite. Primeiro nós vamos observar um homem que foi muito religioso na sua época, e tem o relato bíblico mostrando isso, então nós vamos basear na Bíblia e vamos observar, em primeiro lugar, a vida do apóstolo Paulo, né? Como ele era antes da sua conversão, se ele era religioso ou não, e se ele precisou de salvação ou não. Porque para responder o nosso tema de hoje, os religiosos precisam de salvação, nós precisamos observar na Bíblia se houve algum religioso que precisou de salvação, ou seja, que precisou entregar a vida dele ao Senhor Jesus Cristo, ou se apenas a religiosidade era suficiente para conceder salvação. Então nós vamos observar isso nessa noite. E Atos capítulo 22, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Ele está declarando a sua defesa perante os judeus, porque ele tinha sido preso lá em Jerusalém e agora estava declarando a sua defesa, né? Ele pediu para falar alguma coisa a seu favor. E ele diz assim, ó, ele inicia dizendo isso, né? Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Então eles já ficaram, ainda ele fala, né, hebraico, então vamos cuidar aqui, vamos ficar atentos, porque a língua hebraica era a língua mãe lá de Israel, e ainda é até hoje. Apesar que eles falam 3 idiomas lá, já aprendem na escola mesmo, a falar 3 idiomas, que é o hebraico, o aramaico e o inglês. Hoje é assim, né? E na época eles aprendiam o grego e outras línguas lá, mas hoje funciona dessa forma. No versículo 3, Paulo diz, né? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Então, Paulo ele nasceu lá em Tarso da Cilícia. Tarso era a cidade, Cilícia era uma das regiões lá, e Tarso era uma das cidades mais importantes da região da Cilícia. E ele criou-se lá em Jerusalém. Eu criei-me nesta cidade, em Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um rabino muito respeitado na época, né? Um dos principais daquela época. E segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Olha aí, preste atenção quem era Paulo. Era judeu e foi criado lá em Jerusalém, foi instruído por Gamaliel, um grande rabino da época, e segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Então ele era um homem muito religioso, segundo os costumes judaicos, sendo zeloso para com Deus, então de acordo com o que ele era instruído, que era a vontade de Deus, né, segundo o Antigo Testamento e tudo mais, ele era zeloso, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então ele mostrando que ele era zeloso realmente perante o Senhor, queria fazer a vontade de Deus cumprindo o que a Bíblia estava ensinando. Só que tinha um detalhe, né, que vocês vão entender aqui, ó. Versículo 4 ele diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Este caminho, observe que está com C maiúsculo, uma referência a Cristo, e automaticamente ele estava perseguindo a Cristo ao perseguir a igreja. Paulo, sendo zeloso para com Deus, ele estava perseguindo a igreja de Cristo. E aí temos que ficar bastante atentos. Como um homem religioso persegue a igreja? Entenderam? Então, presta bastante atenção. Nem sempre a religiosidade é suficiente. Ou melhor, nunca a religiosidade é suficiente para conceder salvação. A religiosidade, ela não salva. Então, já estou respondendo a nossa pergunta tema, né? Os religiosos precisam de salvação? Sim, precisam.
Mesmo que você nasceu já sendo religioso, vamos dizer assim, sendo religioso, não salvo. Preste atenção na diferença. Ser religioso é uma coisa, ser salvo é outra coisa. Então você nasceu religioso lá porque seus pais são religiosos e tudo mais, então você tem uma religião e acha que isso é suficiente para a sua salvação. Olha quem era Paulo. Olha quem era Paulo. Um homem que foi instruído por um rabino da época, podemos dizer assim, né, Gamaliel, e na exatidão da lei, de acordo com a lei do Antigo Testamento, zeloso para com Deus. Mas olha o que é que ele fazia? Perseguia a igreja. Perseguia os seguidores de Cristo. Então, já por aí a gente já começa a saber, olha, a religiosidade não salva. Ela não é suficiente para a salvação. Porque a pessoa segue a exatidão da lei, mas persegue os que estão sendo filhos de Deus. Persegue os filhos de Deus. Porque a igreja de Deus são os filhos dele. É como nós aprendemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que aqueles que recebem a Cristo são feitos filhos de Deus. Então como é que uma pessoa religiosa persegue os filhos de Deus? Estão vendo a contradição? Então nós temos que abrir bastante os nossos olhos para essa realidade. A religiosidade não salva. Aí você me pergunta, meu irmão, então eu não preciso de uma religião para ser salvo? Não. A resposta é não. Você precisa de Jesus para ser salvo, de Jesus. Aí você me diz, então pronto, eu creio em Cristo e não preciso de nenhuma religião. Aí já é outra história, né? Porque você precisa de Jesus para a salvação. Quando você entrega a sua vida a Cristo, aí você precisa sim de uma religião para aprender os caminhos do Senhor e fazer a vontade de Deus. Olha, vamos prestar bastante atenção para não confundir. Não dizer por aí, o irmão Rogério estava dizendo que eu não preciso nem ir para a igreja, né? Preciso não, porque eu só preciso de Jesus para a salvação. Eu estou dizendo que você, todos os seres humanos, para a salvação, precisamos único e exclusivamente de Jesus. Para a salvação. Porém, para a nossa vida cristã, nós precisamos de uma religião. Nós precisamos nos congregar, nós precisamos estar em comunhão com a igreja, porque se não o fizermos, se não estivermos em comunhão com a igreja, com os irmãos, nós estaremos em pecado. É, meu irmão? É sim. Olha o que aqui diz aqui, ó, na Bíblia, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que é que diz aqui? Não deixemos de congregar-nos. E onde é que a gente vai se congregar? Não é na igreja, não? Não é em uma religião, não? É sim, nós precisamos de uma religião para nos congregar, mas temos que estar conscientes que o simples fato de eu fazer parte de uma determinada congregação não me dá salvação. É isso que eu quero te alertar nessa noite. Você não precisa de uma religião para a salvação. Não é no sentido de quê? Que não é a religião que te dá a salvação. Tá aí o apóstolo Paulo. Ele era um homem religioso, mas nem por isso era salvo. Estão prestando atenção nisso? Então vamos fazer a diferença e entender bem claramente. Salvação é Jesus. Agora a religião é importante para fazermos a vontade de Deus. Não deixemos de congregar-nos. Então precisamos nos congregar, por isso que nós nos reunimos aqui, mesmo que virtualmente, mas nós nos reunimos para estarmos na congregação, desfrutarmos da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, e muito melhor é quando voltarmos para nossas reuniões presenciais. Vai ser muito melhor. É bom estar com os irmãos, é bom conviver com os irmãos, sentir aquele calor humano, no sentido de estamos juntos, somos um corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, somos uma família espiritual e isso é muito bom. Então precisamos, meus queridos, ficar atentos para saber diferenciar isso, para não confundir, achando que o simples fato de ir a uma igreja vai te dar salvação. Não. Quem vai te dar salvação é Jesus. Você precisa de uma igreja para te orientar, para te ensinar o caminho da salvação. Mas não é a igreja
em si que vai te dar salvação. Estamos vendo justamente esses exemplos de pessoas que eram religiosas, mas não tinham a salvação. Por quê? Porque não tinham crido no Senhor Jesus Cristo, não conheciam o caminho da salvação. Versículo 5 diz: de que são testemunhas o sumo sacerdote, né, e todos os anciãos, ou seja, eles eram testemunhas de que Paulo perseguiu a igreja de Cristo. Destes também recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha aí, Saulo, que nesse momento ainda não era chamado de Paulo, né? Ele estava perseguindo a Cristo. Por isso que diz lá, perseguir o caminho, perseguir este caminho, estava perseguindo a Cristo ao perseguir os filhos de Deus, aqueles que criam no Senhor Jesus. Você observa que é como se Cristo dissesse assim, ó: eu e os meus filhos somos um, né? Vamos dizer assim. Então, só para a gente ficar atento assim à seriedade que é o cuidado de Cristo com a igreja dele. Saulo, né, que ainda não era chamado de Paulo aí, ele estava perseguindo a igreja. E ao mesmo tempo ele estava perseguindo a Cristo. Observa a seriedade, observa o grande relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. Paulo estava perseguindo a igreja e Cristo diz: por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Você está perseguindo a minha igreja, você está me perseguindo. Versículo 9 diz: os que estavam comigo viram a luz sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Preste atenção que aqui Paulo está testemunhando o que aconteceu com ele, quem ele era, o encontro que ele teve com Cristo e a transformação de vida dele. Ele precisou se encontrar com Cristo para que tivesse a vida realmente transformada, que seguisse a Deus da maneira correta. E o versículo 12 diz: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Então Deus escolheu Paulo para esse ministério de pregar aos gentios. E assim ele precisou ter esse encontro com Cristo para que recebesse a salvação da sua alma e assim servisse a Deus da maneira correta. Porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, o nome do Senhor. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e, nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Olha como a vida de Paulo foi transformada. Foi algo assim, uma reviravolta, foi realmente uma conversão. Foi uma mudança de direção na vida de Paulo. Ele estava perseguindo a igreja de Cristo, matando os cristãos, sendo conivente com isso, consentindo na morte dos que buscavam ao Senhor Jesus Cristo, e agora ele passou a ser agora um perseguido.
Porque a partir do momento que ele passou a servir a Cristo, quando ele realmente entregou a vida dele ao Senhor Jesus, ele passou a ser perseguido e não mais perseguidor. E aí nós observamos que agora ele vai para longe, né? Eu te enviarei para longe aos gentios. E se você ler o livro de Atos, você vai entender essa frase: te enviarei para longe aos gentios. Com as viagens missionárias de Paulo, você vai compreender que ele andou por vários lugares pregando o evangelho. Ainda, pessoal, sobre a vida de Paulo, nós vamos observar em Filipenses uma declaração que ele faz muito interessante sobre a religiosidade dele, vamos dizer assim. Filipenses 3:1 diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, dos judaizantes, daquelas pessoas que realmente não eram pessoas sinceras de buscar a Deus. Acautelai-vos, tenham cuidado com esses falsos aí. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo ele está dizendo aqui para os filipenses que eles que tinham crido no Senhor Jesus Cristo é que eram a circuncisão, ou seja, que eram realmente os filhos de Abraão pela fé. Os que eram realmente os filhos de Deus. Nós que adoramos a Deus no Espírito, com letra maiúscula, Espírito com E maiúsculo, uma referência ao Espírito Santo. Então adora a Deus segundo o Espírito Santo. E nos gloriamos em Cristo. Não confiamos na carne. Então quem são os verdadeiros circuncidados? Vamos dizer assim, né? Quem são os verdadeiros filhos de Deus? São os que simplesmente participam daquele ato religioso, podemos dizer assim, que é o da circuncisão, aquele costume de ser circuncidado. Esses é que são os filhos de Deus? Ou são aqueles que se gloriam em Cristo? São aqueles que adoram a Deus no Espírito? São aqueles que se gloriam em Cristo, que adoram a Deus no Espírito. Esses é que são os filhos de Deus. Os que não confiam na carne, ou seja, não confiam nesses rituais simplesmente de fazer uma circuncisão e achar que por isso são filhos de Deus. Achar que pelo simples fato de pertencer da linhagem biológica de Abraão são filhos de Deus. Não confiam nessa carne, não confiam nessa parte biológica, não confiam na circuncisão. Os filhos de Deus não confiam na carne para a salvação. Eles confiam no Espírito, eles confiam em Deus, confiam em Cristo. E ele fala algo bem interessante aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 4, né? Bem que eu poderia confiar também na carne. Olha aí, Paulo é um dos que poderia sim confiar na carne. Por quê? Olha o que ele vai dizer. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que aconteceu com Paulo? Circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele é circuncidado, ele era circuncidado. Então ele poderia confiar na circuncisão, se a circuncisão realmente concedesse salvação, concedesse filiação a Deus. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ele era um fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo era um judeu exemplar. Estão percebendo isso? Ele era um religioso de ponta, um dos melhores, podemos dizer assim. E mesmo assim, meus queridos, ele agia fora da vontade de Deus no quesito salvação. Ele estava perseguindo os salvos. Por isso que o nosso tema nessa noite é para alertar os nossos olhos. Será que os religiosos precisam de salvação também? Sim ou não? Ou será que o simples fato de ser religioso já dá salvação? Não dá. O simples fato de ser religioso não dá salvação para ninguém. Você precisa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele sim é quem dá essa liberdade. Ele é quem nos liberta do império das trevas. Ele é quem tem o poder de perdoar os pecados. A religião não perdoa pecados. Não tem esse poder. Como eu falei, a religião é importante? Sim, é importante. Mas não para perdoar pecados. Não para conceder salvação.
ela nos ensina, né? Ao participarmos de uma religião, nós precisamos ter um cuidado, escolher uma religião que realmente preza pelo ensino das Sagradas Escrituras, para sermos instruídos no caminho da verdade, como realmente devemos agir, buscando uma vida de santidade para agradar ao Senhor. Mas olha o que aconteceu com Paulo. Ele disse que poderia se gloriar na carne, né? Ó, eu ainda mais. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu poderia confiar na carne. Por conta de todos esses quesitos que ele citou aqui. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, era fariseu, era zeloso. Quanto à lei, irrepreensível, mas, olha aí a conjunção adversativa aqui, mas, o que para mim era lucro, todo esse ritual, toda essa religiosidade dele aqui, que ele considerava como lucro, algo muito bom, louvável, isto considerei perda, por causa de Cristo. Então Paulo reconheceu que Cristo está acima de todos esses rituais religiosos, humanos e qualquer outro que possa ser. Cristo está acima, ele é superior, porque Paulo tinha todo esse currículo, podemos aplicar assim, tinha todo esse currículo, mas ele considerou isso tudo como perda, por causa de Cristo, por causa do verdadeiro Evangelho, por causa do verdadeiro Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Meus queridos, tudo aquilo que era como algo assim muito sublime para o mundo, a religiosidade, né? Ser judeu, ser um fariseu, ser circuncidado, ser da linhagem de Israel, ser irrepreensível na lei, zeloso, tudo aquilo ele considerou como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo. Larguemos a nossa religiosidade, deixemos de ser simplesmente religiosos. Vamos buscar a Cristo de maneira sincera. Não estou dizendo para você sair da igreja, não. Quando eu digo largar a nossa religiosidade, é parar de artificialidade. Não sermos pessoas artificiais que vivem só dentro de uma igreja. Agora estamos em isolamento, mas só para dizer, eu faço parte da religião fulano de tal. Mas e aí? Serve a Cristo verdadeiramente? Será que nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos apenas sendo religiosos? Não, estou batendo meu ponto. Estou assistindo os cultos, né? Agora nesse tempo de pandemia, assisto os cultos, tudo bem direitinho. Não perco um, não. Mas será que nós estamos fazendo isso só para bater o ponto? Ou nós realmente estamos querendo fazer a vontade de Deus? Será que nós estamos considerando esses rituais, essa religiosidade toda como refúgio para servir a Cristo verdadeiramente? Sim ou não? Vamos refletir sobre isso, né? Como nós estamos realmente vivendo? Qual é o verdadeiro propósito da nossa vida? Então ele considerou, por amor do qual, Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Olha qual era o propósito de Paulo, propósito de vida de Paulo, ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a justiça, né, que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Qual era a justiça que Paulo queria? Era a justiça própria? Não, não tendo justiça própria. Então aquela história que as pessoas dizem e nos ensinam às vezes, né? Não, você tem que fazer por onde para ser salvo. Paulo não ensinava isso, não. O apóstolo Paulo, ele não ensinava isso. Ele diz, eu quero ser achado em Cristo, quero ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei. Eu quero a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Ou seja, a justiça que procede de lei, que a pessoa, não, eu quero ser uma pessoa justa porque eu cumpro a lei, tudo bem, você tem que realmente cumprir a lei direitinho. Mas você achar que vai ser salvo porque cumpre a lei, Paulo não queria isso. Paulo queria era a justiça que procede de Deus.
que é baseada o quê? Na fé. Aí você diz assim, um exemplo, estou dizendo você, mas vamos supor que alguma pessoa quer dizer assim, não, eu vou fazer por onde eu consigo fazer a vontade de Deus. Eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, tenho um coração bom, então não precisa desse negócio de fé. Fé para quê? Se eu já sou uma pessoa boa. Vai se enganando com isso, achando que isso aí vai te conduzir ao céu. Porque o próprio apóstolo Paulo, olha que o apóstolo Paulo escreveu no mínimo 13 livros do Novo Testamento, no mínimo. Foi um dos maiores pregadores da história bíblica. E ele disse, eu quero ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Eu não quero ser julgado por Deus segundo a minha própria justiça. Eu quero a justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. O próprio apóstolo Paulo queria isso. E nós, meus amados, nós, na nossa pequenez de fé, na nossa pecaminosidade, será que nós não estamos sendo orgulhosos quando achamos que temos alguma justiça própria para chegarmos ao ponto de agradar a Deus? O apóstolo Paulo não tinha, meus queridos. O apóstolo Paulo reconheceu que não tinha essa justiça. Ele não queria ser julgado pela sua justiça própria. Ele queria a justiça mediante a fé, baseada na fé que procede de Deus. Nós temos que seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Reconhecer que não temos justiça própria para agradar a Deus, não. Para Deus nos conceder a salvação, coitado de nós. Mas nós temos que estar com a nossa fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Buscar essa justiça que é baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como é que Paulo almejava ou esperava alcançar a ressurreição dentre os mortos? Olha aí, pela justiça que é mediante a fé em Cristo. Pela justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você quer ressuscitar um dia? E estar na presença de Deus para toda a eternidade? Então, baseie-se na justiça mediante a fé em Cristo. Baseie-se na justiça que procede de Deus e não na sua própria justiça. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria cada dia para fazermos a vontade de Deus. Reconhecer que a religiosidade não é suficiente para nos salvar. Ela é importante para nos ensinar sobre as coisas de Deus e temos que ter até um cuidado em que religião nós estamos. Porque infelizmente existem falsas religiões hoje que não estão buscando fazer a vontade de Deus. Querem fazer só a sua própria vontade e só se enriquecer à custa das ovelhas. E nós temos que saber o local onde nós devemos nos congregar, qual religião temos que participar para que conheçamos realmente o verdadeiro caminho da salvação. Que Deus nos abençoe e nos dê direção a cada dia de como devemos agir para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre nós, ó Pai, para que a cada dia venhamos fazer a Tua vontade e não a nossa. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. Até sábado, se Deus quiser, nosso culto de oração às 19 horas. Um grande abraço, Deus os abençoe.